Bem-vindos a mais uma troca de ideias. Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante que dá sequência ao universo de O Preço do Amanhã. É a continuação chamada O Preço do Tempo, a Nova Era. O nosso foco, então, vai ser na figura central que a gente conhecia como Will Salas e que agora ele é José Júnior de Oliveira, interpretado pelo Justin Timberlake. E a virada é total, né? O tempo que era moeda de troca agora é infinito para todo mundo. A briga agora é outra, a desigualdade se mede de outra forma, pelo acesso a espaço e recursos. Exato. E é justamente essa nova realidade que está gerando nossa conversa de hoje. Tudo começou com uma imagem específica que apareceu, uma foto que parece ter vazado do José Júnior num cenário de puro luxo, sabe? Corrente de ouro pesada, pralha particular, uma tatuagem de tigre bem visível. E essa imagem, baseada no material que a gente tem, faz a gente perguntar: será que a gente está vendo um herói que, traiu os próprios ideais de justiça? Que se adaptou, talvez até se corrompeu nesse novo sistema? Ou será que essa ostentação toda é só fachada? Uma máscara bem pensada, uma infiltração estratégica para derrubar a nova elite por dentro? Precisamente. A minha leitura, e é o que eu vou defender aqui, é que essa imagem, por mais chocante que seja, ela representa uma tática de infiltração calculada e necessária nesse novo cenário. Já eu vou explorar outra possibilidade, a de que essa imagem talvez revele uma rachadura nos ideais do personagem, uma corrupção ou, no mínimo, uma transformação muito mais ambígua e, quem sabe, até preocupante diante dessa nova forma de poder e de escassez. Ótimo! Então, começando com a minha perspectiva. Para mim, a imagem do José Júnior ali naquele ambiente de luxo total não significa que ele perdeu os valores. Muito pelo contrário. Eu vejo como uma manobra, sabe? Uma tática deliberada, quase um uniforme de batalha para esse novo campo. A luta agora é pelo controle de espaço e recursos, né? Então, para conseguir desafiar quem domina isso, ele precisa andar nesses círculos, usar a linguagem visual deles. A própria análise que a gente tem sobre a foto vazada vai nessa linha. Descreve a pose como poderosa, desafiadora, e até sugere que a ideia é mostrar que ele precisa se tornar parte dele, o novo sistema, para destruir o novo sistema. Isso não é se render, isso é estratégia de mimetismo. E tem mais, a preparação do Justin Timberlake para o papel, que está detalhada no material, reforça isso. Foram meses de treino pesado de parkour, dieta super controlada, a aplicação da tatuagem de tigre como se fosse um ritual, um metal jacking mesmo, o estudo sobre ativismo focado em desigualdade de acesso, a criação daquele diário de 15 anos. Tudo isso indica um compromisso muito profundo com a causa da justiça espacial e não com a riqueza pessoal. O próprio ator falou que sentia a responsabilidade de dar voz a um movimento. Então os símbolos na foto aí têm que ser lidos assim. A tatuagem de tigre é o marcador de carga, um sinal de status que ele precisa para andar naquele meio. E as correntes de ouro são as algemas do tempo infinito, uma crítica visual à ganância que continua mesmo com o tempo infinito. São ferramentas do sistema que ele está usando para expor e para lutar, não fazem parte de quem ele é. Eu entendo a lógica da infiltração, claro, mas a gente não pode simplesmente ignorar a ambiguidade dessa imagem. A fonte que analisa a foto, ela não tem receio de perguntar: seria José Júnior um novo rico ou essa é uma estratégia de infiltração? Esse contraste forte com o que a gente esperaria de um revolucionário, esse é o ponto central, né? A própria ideia de que acabar com a tirania do tempo criou uma nova opressão baseada no lugar, isso já abre a possibilidade de que os meios para lutar contra essa nova opressão sejam, moralmente mais complicados. As correntes de ouro, chamadas de algemas do tempo infinito, dá para ter uma leitura bem mais sombria, não dá? Talvez elas simbolizem como a humanidade e, quem sabe, o próprio José Júnior continua presa nos velhos hábitos de ostentar, de acumular, mesmo sem a pressão do tempo acabando.
E ele estar na zona zero, o auge do luxo, da exclusividade, isso não ajuda a tirar essa dúvida. Pelo contrário. Uma intensa, que vem de meditação, de mindfulness, contrastando com o desespero do Will Salas. Isso pode indicar uma figura que mudou fundamentalmente. Talvez alguém que, como o diário sugere ao falar da desilusão com o tempo infinito, tenha ficado mais pragmático, talvez até cínico, a ponto de flexibilizar limites éticos que antes ele não cruzaria. A imagem pode ser só um reflexo disso, sabe? Uma postura menos idealista, mais adaptada. Perigosamente adaptada, talvez. Percebo onde você quer chegar com a ambiguidade, mas eu volto a insistir na leitura estratégica dos símbolos. A tatu, o marcador de carga, não é um troféu pessoal, é um passaporte. Funcional. Nesse novo regime social, sem aquilo, como ele acessaria os lugares onde o poder real está, onde os recursos são controlados? É uma necessidade operacional, entende? E as algemas do tempo infinito, por outro lado, funcionam como uma crítica performática. Ao usar elas justamente ali no coração do luxo, ele está esfregando na cara a ironia de uma sociedade que, mesmo com a eternidade na mão, continua acorrentada à posse. São peças de um jogo maior, não é vaidade. Ele está usando a linguagem do inimigo contra o próprio inimigo. Mas essa linha, entre usar a linguagem do inimigo e começar a pensar como ele, a gente sabe que é perigosa. Principalmente quando você está fisicamente imerso no centro dessa linguagem, a tal zona zero. A ostentação ali, tão explícita, essa pose poderosa, desafiadora na praia exclusiva, isso pode indicar mais que só mimetismo. Pode ser o começo de uma adaptação real, talvez até inconsciente, aos valores que aqueles símbolos representam. Será que as algemas não acabam sendo, de fato, autoimpostas? E a escolha desses símbolos, vamos combinar, correntes de ouro pesadas, um tigre, não só um pouco clichê demais para ser só estratégia fria, não pode ser um sinal de que ele está sim sendo seduzido ou, no mínimo, absorvendo parte da cultura que ele deveria combater? A psicologia de quem se infiltra tão funda e complexa, né? Essa sua leitura do clichê é interessante, mas eu diria o contrário. Usar símbolos clichês pode ser a forma mais eficaz de infiltração, porque eles são reconhecidos na hora, aceitos naquele grupo, funcionam como senhas culturais. Não é sobre ser original, é sobre parecer que pertence. Quanto ao risco psicológico, eu não nego que exista, mas é aí que entra a preparação intensa do ator, que a gente vê refletida no personagem. O foco quase obsessivo na missão, o estudo do ativismo de verdade, o contato com a realidade da falta, tudo isso serve de âncora moral. A calma intensa, para mim, não é cinismo, é autocontrole, de quem sabe o que está fazendo e por quê. Ele está interpretando um papel perigoso, sim, mas necessário. A imersão total é para tornar a atuação convincente, não para se perder nela. No entanto, essa imersão total, essa dedicação quase fanática que descrevem na preparação, pode ter um outro efeito. Pode criar alguém tão focado no objetivo a tal justiça espacial que os meios acabam se tornando secundários. A calma intensa pode ser justamente a tranquilidade de quem aceitou que o que for preciso inclui fazer coisas eticamente questionáveis. O diário, com essa história de desilusão sobre o tempo infinito, pode ser o ponto de virada para essa mentalidade. E não dá para ignorar totalmente o contexto da tatuagem de 3 milhões de dólares, que as fontes mencionam. Mesmo que seja um custo da produção, a cifra em si, ela ecoa a ostentação da foto. É um investimento pesado na aparência, algo que parece perigosamente alinhado com a superficialidade que as algemas do tempo infinito deveriam criticar. Como a gente pode ter certeza que a linha entre o método do ator e a realidade do personagem não ficou borrada nesse processo todo? Olha, a questão do custo da tatuagem, para mim, está em outro nível. É meta, é da produção do filme. É um investimento para criar um ícone visual forte para o filme que reflete a importância daquele símbolo na nova sociedade. Eu não vejo isso validando a ostentação pelo personagem. Agora, quanto à transformação do personagem, ela é uma resposta direta, necessária, à mudança radical na opressão. Combater a falta de tempo exigia um tipo de rebelião. Combater o controle de espaço e recursos exige outro tipo.
É um jogo mais sujo, talvez, que envolve território, acesso físico, controle de coisas tangíveis. Aí, a infiltração, a necessidade de parecer um deles, vira uma ferramenta crucial. Ele não pode mais só roubar tempo e distribuir. Agora ele tem que entender e operar dentro de redes de poder que são complexas, geográficas. A camuflagem pela ostentação é parte dessa nova estratégia de guerra. Will Salas teve que morrer para que o José Júnior pudesse lutar essa nova batalha. Eu concordo que a natureza da luta mudou, é mais complexa. Mas essa complexidade pode ser justamente o terreno fértil para a corrupção. Um sistema baseado no controle de lugar, de recursos que são finitos, tangíveis, talvez inerentemente peça compromissos éticos mais severos. Pode envolver alianças estranhas, violência por território, decisões que beneficiam uns e prejudicam outros de forma muito mais direta, mais brutal do que a antiga luta contra o relógio. A foto vazada, nesse contexto, pode ser mais que ambígua, pode ser um sintoma. O primeiro sinal visível de que o José Júnior está sendo forçado a fazer concessões que afastam ele do ponto de partida moral dele. A aparente tranquilidade dele na zona zero, no coração do poder que ele deveria destruir, usando os símbolos desse poder, isso pode não ser camuflagem. Pode ser a imagem de alguém que já se sente, de algum jeito, pertencendo àquele lugar. As algemas podem simbolizar uma prisão real, não só para a sociedade, mas para o próprio herói que queria libertá-la. A pergunta que fica é: ele está realmente usando o sistema? Ou o sistema acha um jeito de usar ele? Bem, olhando para o quadro geral, eu mantenho minha interpretação do José Júnior como um agente de mudança que se adaptou. Um estrategista operando em condições muito adversas. Aquela imagem de luxo na foto não é uma falha moral para mim. É uma fachada indispensável, um disfarce tático nessa guerra longa contra a desigualdade de espaço e recursos. Eu acredito que essa imagem, talvez até vazada de propósito, como você sugeriu, sirva como um vislumbre calculado dessa operação de infiltração complexa feita para desestabilizar o sistema por dentro. E eu reafirmo que a imagem é carregada de uma ambiguidade profunda, sim, que nos convida a considerar seriamente uma transformação moral importante no personagem, talvez até uma forma de corrupção sutil ou pragmática. A nova luta pelo lugar pode ter empurrado ele para um caminho onde os fins justificam meios que o afastam dos ideais originais. As algemas do tempo infinito ressoam como um possível símbolo dessa nova prisão ética. A foto nos obriga a questionar não só as táticas dele, mas a trajetória e o estado interior dele também. Fica claro, então, que essa tensão, entre estratégia e corrupção na evolução do José Júnior vai ser muito provavelmente um dos pilares da narrativa de O Preço do Tempo, a Nova Era. A própria mudança de paradigma da desigualdade sair do tempo para o lugar e para os recursos já nos força a pensar em questões maiores, como a gente se adapta a novas formas de escassez e controle, quais são os limites éticos da resistência, da revolução, e como a natureza humana lida com poder, com ganância, mesmo quando uma limitação tão básica como a finitude do tempo é retirada. Exato. O material que a gente discutiu hoje, mesmo focado numa única imagem, ele se abre em muitas camadas de simbolismo e possibilita um leque enorme de interpretações. Eu acredito que essa ambiguidade seja intencional e que ela enriquece a proposta da sequência. Vai caber ao público, ao assistir a essa nova história, ponderar essas diferentes visões, analisar as ações, as motivações do José Júnior no contexto todo e aí sim formar a própria conclusão sobre a verdadeira natureza desse personagem transformado e as implicações sombrias ou esperançosas dessa nova era. A conversa sobre quem ele se tornou realmente está só começando.